A face oculta do MST. Como sobrevivi aos campos de doutrinação. Esta é uma obra de análise literária. Não reproduz os pontos de vista ou opiniões do autor e pode conter ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. Não substitui, no entanto, a leitura da obra no seu todo. O autor é teólogo, escritor e ativista cristão. Foi integrante do movimento do Sem Terra e militante revolucionário esquerdista, até que se libertou das trevas progressistas e se desinfectou do veneno de Karl Marx. E neste livro ele dá testemunho dessa sua libertação e desvela os bastidores da rotina dos acampamentos e de todo o processo de manipulação psicológica praticada pelo MST para transformar pessoas pobres comuns em invasores de terra alienados. E o autor pondera então que o movimento dos trabalhadores sem terra, MST, é na realidade um sistema político, e sua base ideológica é a doutrinação marxista. E se o movimento comunista em toda a sua extensão se utilizou de campos de concentração para dominar e oprimir compatriotas e inimigos, o movimento sem terra utiliza os campos de doutrinação para persuadir a massa pobre a servir de joguete nas mãos de políticos mau caráter. E da definição do próprio MST, ele é um movimento de trabalhadores rurais, sem terra e, portanto, na luta pela realização da tão sonhada reforma agrária, e que todos possam então viver em condições dignas de produzir alimentos saudáveis. Em suma, o MST luta para construir um mundo melhor no campo, para homens, para mulheres, para os vitimados pela ambição capitalista do rico empresário. E só por essa assertiva já se pode ver o quanto são alinhados com a visão de mundo socialista. E é assim que Pedro Pôncio vai então dizer que o movimento sem terra é um movimento social criado artificialmente por ideólogos de esquerda, que usam a população para sujeitar o Estado a objetivos políticos de um pequeno grupo de corruptos. E na gênese do MST está a década de 1980, na pessoa de João Pedro Stedley, um marxista com ideais revolucionários. Ele aproveitou-se de um período socioeconômico em que o país passava por uma transição e disputas no campo. Recentemente, houvera tido um significativo êxodo rural onde muitos trabalhadores do campo migraram para as cidades, desfazendo o trabalho no campo e obrigando o ambiente rural a se reformular. Nesse entrecho foi, por exemplo, que surgiu a Embrapa, órgão do governo estabelecido para reestruturar tecnicamente o setor agrícola, providenciando tecnologia e assistência para a agricultura e pecuária. E concomitante a isso havia uma disputa entre índios e famílias rurais estabelecidas em terras que os índios reivindicavam como suas. Stedley oportunamente capitalizou a situação das famílias expulsas pelos índios caigangues no Rio Grande do Sul. De desabrigados, Stedley incutiu neles que a solução eram esses empobrecidos e desesperados acharem outras terras para ocupar. O trabalho seguinte dele foi então reunir essas famílias sem terra e sem teto e convencê-los a invadir uma fazenda em Ronda Alta, no Rio Grande do Sul. E em 7 de setembro de 1979, 3 caminhões levando 102 famílias percorreram 5,5 km até a fazenda Macali e a invadiu. Em 20 de setembro fizeram o mesmo com outra fazenda vizinha. E 5 anos depois essa tática tinha se consolidado e sob os auspícios de Pedro Stedley, funcionário público da Secretaria da Agricultura, formou-se oficialmente o MST, fruto do esforço e empenho de um sindicalista marxista com ideais revolucionários. Mas essa foi a face socioeconômica do movimento. Pedro Pôncio apresenta um outro lado, sendo esta a face política. E nesse aspecto, o contexto narrativo dos grupos que mais tarde idealizariam os movimentos sociais, como o próprio MST e outros, era que o grande Satã, os Estados Unidos, tinham articulado com a extrema-direita brasileira um golpe opressor antidemocrático no Brasil, confirmado pela intervenção militar de 1964. E diante dessas suposições, a esquerda revolucionária que sonhava com a ditadura do proletariado repercutiu essas falácias via mídia e jornais, de modo direto ou indireto.
e foram alimentando com isso o sonho ideológico de promover uma revolta marxista e tomar o poder político. Nos anos que se seguiram, durante o regime militar, entre tentativas e insurreições à mão armada por guerrilheiros esquerdistas treinados em Cuba, houve, concomitante a isso, uma intensa penetração no setor cultural e também na imprensa de ativistas comunistas, fãs dessas ideias utópicas de um mundo socialista de igualdade social. E tudo isso foi sendo gestado e à medida que perdiam no território da ofensiva armada, mais se fortaleciam e ganhavam terreno no campo cultural, midiático e acadêmico. Stedley, que organizou na década de 1980 o movimento social do MST, vinha do meio acadêmico. Tinha ele estudado numa federal onde a penetração marxista tinha começado a criar raiz e a gerar discípulos. E nessas palavras o autor assim define a narrativa que era construída. Colocaram a culpa nos Estados Unidos, nos conservadores, e usaram isso para uma perseguição sem precedentes contra qualquer movimento de direita. E para efeito de conscientização, que fique registrado que não passa de mentiras e falácias o que a esquerda jornalística e universitária repetem por aí, sempre que tem oportunidade, de que em 1964 houve um golpe militar fascista que derrubou a democracia e oprimiu o povo brasileiro com 20 anos de ditadura. O que ocorreu na realidade foi uma reação militar à tentativa de grupos comunistas de incitar uma guerra civil e tomar o poder político, instaurando um regime socialista no país e incentivado por União Soviética principalmente e Cuba. Ao perceber o perigo disso, a própria população foram às ruas clamando por uma intervenção das Forças Armadas, o que aconteceu em 31 de março de 1964. Graças a Deus, né? Mas, tendo dominada a mídia e as universidades, os comunistas obtiveram êxito também em implantar a tese de que os militares de 64 promoveram um golpe fascista em que venderam a alma do país ao diabo capitalista, que era os Estados Unidos. No entanto, após 1989, tendo sido abertos os arquivos secretos da União Soviética na Tchecoslováquia, a história verdadeira veio à tona. E demonstrou-se nesses documentos que a União Soviética era a grande articuladora das revoltas armadas e guerra civil que se espalhava em solo brasileiro na década de 1960. O Brasil e toda a América Latina estava no radar soviético para dar vazão ao projeto de revolução comunista universal. E aqui se faz necessário um arrazoado para se compreender uma importante questão. Tanto os Estados Unidos como a União Soviética tinham interesses e tentavam trazer para si o Brasil para fazer do país um porto receptivo a seus projetos. Contudo, os Estados Unidos tinham uma sociedade com valores, metodologia e cultura política e ideológica mais favoráveis e positivas. Acreditava-se num mundo livre, capitalista, democrático, no livre comércio, na liberdade religiosa, etc. Enquanto que a União Soviética apoiava-se no totalitarismo do sistema comunista de Lenin, de Stalin, e não se restringia se seus métodos de governo envolvessem prisão, assassinato dos opositores. Também era ateísta, desprovido de valores morais e estava disposta a jogar um jogo sem regras ou limites. A União Soviética era patrocinadora de cerca de 100 milhões de mortes pelos governos de Lenin, Stalin, Mao Tse-tung, Pol Pot, Fidel Castro e tantos outros. No Brasil, a base soviética chamava-se Residentura e ficava na Embaixada do Rio de Janeiro, mudada depois para Brasília. Ela respondia ao primeiro departamento em Praga, capital tcheca, que obedecia, por sua vez, à KGB soviética. E nos documentos secretos havia pastas específicas para os setores estratégicos no Brasil. Pasta Governo e Parlamento, pasta Petrobras, pasta Clube Militar, partidos políticos. E se faz aqui notar uma pasta também chamada Ligas Camponesas, de onde saíram a metodologia, estratégias e motivação ideológica para o tipo de movimento revolucionário que no Brasil mais tarde veio a se formar sob o nome de MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E Ponce destaca que, no referido arquivo, Moscou tinha orientado e financiado uma operação de infiltração e subversão a fim de produzir no Brasil uma revolução armada e guerra civil.
Uma dessas operações da União Soviética em território brasileiro se chamava Luta, e seu teor, conforme documentado, era provocar demonstrações e tumultos anti-americanos, causar a guerra civil aproveitando-se da fraqueza do presidente João Goulart, e constava também menção a uma reforma agrária no Nordeste. E nesse último ponto o regime soviético frisava uma aliança com as ligas camponesas, que houvera surgido ou ganhado corpo por volta de 1954 por através do advogado e deputado estadual pelo Partido Comunista Francisco Julião. Mais tarde, Julião se elegeu deputado federal e transformou a Associação Liga Camponesa no movimento de guerrilha cujo lema era Reforma Agrária na lei ou na marra, que teria sido vital para a tentativa de golpe comunista ou ditadura do proletariado de 1964. A Liga Camponesa, de fato, começou no Nordeste como destacado na estratégia soviética. E, ao chegar nos anos 1960, a Liga Camponesa tinha já gerado vários outros núcleos de atuação, atuando também no sul, no norte e centro-oeste do país. Pedro Pôncio ainda notifica que uma subpasta nos registros de serviço secreto soviético era dedicada exclusivamente às ligas camponesas no Brasil, registrada sob o número 11681/305, e nesta consta reuniões entre membros ativos do serviço secreto soviético, como o senhor Francisco Julião. Dentre as pautas, articular ações de movimento agrário, realizar demonstrações públicas anti-americanas, pôr em prática ações armadas, realizar reformas agrárias radical e arranjar mecanismos e vias de apoio estrangeiro para favorecer a causa comunista. E em 1961, o braço direito de Julião à frente das ligas camponesas, chamado Clodomiro de Moraes, tinha ido a Cuba junto com outros 15 integrantes para receberem um treinamento tático de guerrilha armada. Não é de hoje que o sobrenome Moraes causa dor de cabeça para os brasileiros, né? Ele era membro do Partido Comunista Internacional e, na ocasião, conversou pessoalmente com Fidel Castro. E então o autor denuncia que as Ligas das Nações na época, ou o MST, que surgiria no lastro delas, não foram ou não são agora movimentos sociais legítimos, preocupados com a dignidade humana através de uma reforma agrária correta e justa. Nada disso. A igualdade e justiça social que pregam é só um mito fundador para camuflar o seu verdadeiro negócio, que é a busca pelo poder e pela propagação de ideias revolucionárias. E de fato essa questão da busca do poder e jogos de interesse e ideologia e tudo mais tem confirmação na obra do professor acadêmico Ariovaldo Umbelino de Oliveira. Na obra Geografia das Lutas no Campo, Conflitos e Violência, Movimentos Sociais e Resistência, a Nova República e a Reforma Agrária. Que vale a pena ainda dizer que ele é especializado em Geografia Agrária e a obra é de 1988, ou seja, nos anos subsequentes e próximos aos ocorridos envolvendo as ligas camponesas e o MST. No livro, o Dr. Ariovaldo conta casos de assassinatos diversos que estavam a ocorrer no Pará, no Maranhão, Goiás, Mato Grosso, tudo devido a disputas de terra e ocupação do campo por poceiros, indígenas, fazendeiros. E no epicentro dessa guerra, os sindicalistas ideologizados pelo marxismo e ligados ao Partido Comunista. E o professor ressalta que o caso, por exemplo, do Raimundo Ferreira Lima, o chamado Gringo, como era conhecido. Ele era lavrador, mas também militante e sindicalista, e foi assassinado com 2 tiros depois de retornar a uma reunião de líderes sindicais em São Paulo. Ele era do Pará e foi morto em Araguaína quando pernotava num hotel e em posse de 17 mil cruzeiros, que na época dava para comprar um carro popular. O Fusca custava 12 mil cruzeiros e a Brasília em torno de 20 mil, para se ter ideia. Um veículo 0 quilômetro nesse caso. Mas como se tratava de um crime de mando, o dinheiro não foi levado e as investigações apontaram que o valor seria usado por Gringo para operar as ações de ocupação de terra, a qual ele estava envolvido. Mas não obstante, muitos dos envolvidos nos projetos agropecuários e na Revolução Agrária, além de ligados às causas comunistas e sindicatos, também estavam associados às comunidades eclesiais de base nas paróquias católicas, justamente de onde saiu boa parte do apoio que Luiz Inácio, ex-detento da Silva, recebeu para se projetar como sindicalista e político, até chegar à presidência da República.
Mas no tocante à interferência soviética no Brasil, nesse período da história, é evidente e documentado que a KGB interagia com as forças políticas e sociais brasileiras, financiando armas e o Partido Comunista do Brasil e várias atividades de subversão, usando principalmente o movimento das Ligas Camponesas. Pedro Stedley, por sua vez, um dos fundadores do MST, admite no seu próprio livro, lançado em 1999, com amplo apoio do PT, o partido do Sapo Barbudo, que as Ligas Camponesas eram um movimento organizado mais próximo do que viria a ser o MST em termos de luta e propósito. E diz que, durante o regime militar, eles ficaram impossibilitados de agir, mas retornaram às atividades após o fim do regime na década de 1980. Então, Stedley diz que o MST se considera herdeiro e seguidor das Ligas Camponesas, aprendendo com sua experiência e ressurgindo com outras formas. Isso significa que o MST é a própria Liga Camponesa reorganizada sobre outra aparência externa e outro nome, mas com os mesmos princípios, as mesmas metodologias e todo o aparato ideológico. E o autor também vai relembrar que, em junho de 2023, o próprio Stedley esteve no Flow Podcast no YouTube e na entrevista afirmou que tinha conhecido e tornado-se amigo de Francisco Julião, que tinha sido o formador das Ligas Camponesas e o homem de contato com a KGB soviética e compromissado com a causa comunista revolucionária do pré-regime militar. Mas há outra face do movimento dos sem terra, que Pedro Pôncio expõe também aqui, e é a face religiosa, que está, por conseguinte, atrelada ao vetor ideológico. E nesse aspecto, tem-se o fato de que marxismo e religião, ou comunismo e cristianismo, são opostos um ao outro. Mas graças ao empenho de clérigos, bispos, padres e pastores no catolicismo e nos segmentos evangélicos, essa divisão entre uma e outra cosmovisão de mundo e realidade deixou de se opor uma à outra e passaram a flertar com os mesmos ideais de um mundo coletivizado e sem liberdades ou direitos individuais. Não que o cristianismo mudou. Foram muitos os seguidores do cristianismo que mudaram, que perderam seu contato com a luz verdadeira e abraçaram as trevas do comunismo e do humanismo ateu. E de acordo com Pedro Pôncio, a influência revolucionária sobre a base cristã pretendia redirecionar sua vocação migrando da promoção da espiritualidade para a atuação como agente político e social. No livro Infiltrados, de Taylor Marshall, ele detalha com maestria o processo de infiltração comunista na Igreja Católica para provocar, a partir de dentro dela, essa ruptura e mover seus clérigos e seus fiéis paroquianos para uma outra igreja, uma que usaria os mesmos cargos, a mesma aparência simbólica, mas cuja missão, crenças e modos de atuação seriam totalmente outros. Não mais a espiritualidade, mas sim a busca ideológica por justiça social. E no capítulo 9, tematizando sobre a infiltração comunista no sacerdócio, Marshall cita as palavras proféticas do reverendíssimo arcebispo Futuchen, quando disse que uma outra igreja se levantaria, uma contra-igreja em oposição à verdadeira igreja, cujos sinais e características se manteriam, mas seria esta outra igreja esvaziada de seu conteúdo divino. Ela seria o corpo místico do anticristo. Taylor Marshall ainda narra o que diz Bela Dodd, ex-chefe do sindicato e ex-membro do Conselho Nacional do Partido Comunista nos Estados Unidos. No seu depoimento no Comitê da Casa dos Estados Unidos na década de 1950, ela conta que a tática de infiltração em organizações religiosas fora lançada pelo Kremlin, ou KGB. Os comunistas descobriram que a destruição da religião poderia prosseguir muito mais rapidamente através da infiltração na igreja por comunistas operando de dentro da própria igreja. Na época recente em que ela tinha se convertido e abandonado o comunismo, já havia pelo menos 4 cardeais comunistas ativos no movimento, trabalhando dentro do Vaticano para o Kremlin e a favor do projeto comunista. Bela Dodd chegou a trabalhar junto com eles na causa marxista revolucionária, levando-se em conta que ela deixou o comunismo em 1952. De lá para cá, muitos outros bispos e cardeais foram nomeados e passaram a atuar junto ao Papa. E é tão sério isso que um desses prováveis comunistas infiltrados, o cardeal Lercaro,
quase foi tornado Papa em 1963, no conclave que elegeu o cardeal Montini, que veio a ser o Papa Paulo VI, que governou a Igreja de 1963 a 1978. E em posse dessa informação é que o amigo leitor pode compreender o porquê e como setores da Igreja vieram a se tornar incubadoras de ONGs progressistas, de movimentos estudantis e movimentos sociais militantes diversos. E, como se pode ver, homens malignos se infiltraram nessa instituição para instrumentalizá-la politicamente. E um dos muitos frutos disso foi o surgimento do Movimento Sem Terra. O MST, não obstante, desde o seu nascedouro, contou com o solícito apoio das comunidades eclesiais de base, fundadas na Igreja Católica, por sua vez. No entanto, a mudança da postura de diversas dioceses e mais tarde do próprio Vaticano, de sua matriz espiritual original, para uma matriz materialista e totalmente focada em dramas humanitários, só foi possível depois que comunistas infiltraram-se nos departamentos e cargos das paróquias e seminários, na função de padres, de bispos, cardeais, culminando para o propósito final de, enfim, infiltrar um ideólogo progressista, se possível, na própria Cátedra de São Pedro. Ai, ai. Pedro Pôncio conta também sobre o livro da freira e enfermeira Marie Carré, autora do livro AA 1025, Confissões de um Anti-Apóstolo, lançado em 1972 e que confirma, pelos escritos de um agente comunista infiltrado na igreja, a tática soviética de penetrar e corromper a igreja a partir de dentro. Marie acabou tendo contato com um agente comunista que ocupava cargo na hierarquia católica, por ocasião de um acidente automobilístico em que ele se envolveu em 1960 e tendo falecido no hospital em que Marie trabalhava. Então, uma pasta que ele portava foi vasculhada por ela na intenção de encontrar uma identificação do homem. Mas tudo que ela encontrou, além de calhamaços de anotações de planilhas, foi uma identificação em código escrito AA 1025, que depois ela viria a descobrir que significava Anti-Apostoli. E as iniciais AA, já a numeração 1025, queria dizer a posição que aquele agente secreto tinha ocupado no programa de infiltração na Igreja Católica. Significava que antes dele, 1024 agentes tinham feito o mesmo. Ele era o 1025º e tinha ascensionado o sacerdócio e, segundo seus próprios escritos, influenciado até em questões teológicas no Vaticano II. E nessa parte, no teor teológico e dogmático, uma das principais deturpações provocadas na visão apostólica da Igreja foi a de redirecionar sua vocação espiritual e salvífica para um tipo de atuação burocrática e demagógica, voltada para o assistencialismo social. E no final do Concílio Vaticano II, 42 padres conciliares celebraram no subsolo de Roma uma missa obscura e lá assinaram um acordo de compromisso com o materialismo social e a causa ideológica da pobreza, chamado então de Pacto das Catacumbas. Nota-se, contudo, que esse grupo estava motivado justamente por alguns documentos teológicos redigidos a muitas mãos, dentre as quais as de Dom Helder Câmara, do Brasil, fundador da CNBB. Era a bússola que guiaria pouco depois outros 500 bispos para o poço de lama do comunismo aqui no Brasil e organizariam as SEBs, comunidades eclesiais de base, de onde surgiria a teologia da libertação e, no rastro disso, militantes políticos apoiados por essa falsa Igreja Católica, como o ladrão de 9 dedos no ABC Paulista, por exemplo. Nas palavras do autor sobre Dom Helder, ele escreve que a CNBB, criada por ele, era uma espécie de partido político de base marxista militante, responsável pela criação do PT e de vários movimentos sociais e estudantis. E Pôncio lembra ainda as palavras do próprio cachaceiro corrupto de Brasília, em que ele disse que ele era fruto e resultado da base católica e da teologia da libertação. A base a que ele se refere são as comunidades eclesiais de base, uma repartição comunista dentro da igreja, disfarçada de ação comunitária, de projetos sociais e de cuidadinhos com os pobres. Mas, na realidade, sendo um núcleo ideológico para
extrair da igreja o seu legado espiritual e substituí-la pela idolatria aos pobres e por arranjos para usar o pobre como meio ou massa de manobra para atingir o poder político. E para que fique registrado, a teologia da libertação e a sua versão evangélica teologia da missão integral são deturpações da fé e prática cristã e também das escrituras, a fim de politizar a Bíblia e contaminar a fé cristã com mentiras progressistas e materialistas. Um exemplo é a dicotomia Jesus versus diabo, ou bem versus mal. Na teologia da libertação, Jesus Cristo é esvaziado de seus atributos divinos e de sua missão salvadora de libertar o homem do pecado e da condenação e então salvar sua alma. Cristo, na teologia da libertação, é interpretado meramente como um justiceiro social, lutando pelos pobres e contra o imperialismo romano ou da opressão farisaica. E o diabo, o pai de toda mentira, é interpretado não como um ente real, mas como um símbolo metafórico representando o mal social que se abate sobre os pobres, minorias e os excluídos. Eis então a linha do tempo, mais ou menos organizacional dos fatos. A KGB soviética treina e infiltra agentes comunistas nos seminários católicos para fins de subversão e doutrinamento marxista. Esses agentes se tornam padres, bispos e cardeais e contaminam de ideologia revolucionária o Concílio Vaticano II. Do concílio saem 500 bispos que espalham os erros da Rússia pela América Latina e no Brasil. No Brasil, bispos aderentes a esse movimento perversor, como Dom Helder Câmara, promovem o surgimento de facções ideológicas dentro da igreja, e delas surgem movimentos sociais como o MST e líderes políticos como Luiz Inácio. Enfim, como o próprio comunista Frei Beto, que foi assessor especial da presidência no mandato do presidente Lula em 2003 e 2004, disse que as SEBs, nas décadas de 1970 e 1980, desempenharam importante papel na conjuntura brasileira. Foram as sementeiras das lideranças populares e da revitalização do sindicalismo, palavras dele. Mas, faça-se justiça, convém explicar que as SEBs não são dirigidas ou organizadas pelos sacerdotes em suas paróquias e nem está fundamentada em nenhum documento oficial da igreja. É uma iniciativa particular e sequer tem vínculo dogmático ou oficial com a igreja. Não é, portanto, um movimento católico, mas sim núcleos de ação comunitária independente, que agrupava católicos fora das atividades litúrgicas da igreja, que reuniam-se na casa de algum deles para discutirem as demandas da comunidade. No início trazia-se à pauta problemas como falta de calçamento numa rua, falta de creche no bairro, algum evento de violência doméstica ou até dificuldades financeiras imediatas de algum morador da localidade, que então era analisado pelo grupo e providenciado alguma solução viável. Uma passeata, um baixo-assinado para pressionar um grupo político específico, denúncias formais ao Ministério Público, reuniões com os vereadores ou prefeito, arrecadação de mantimentos para ajudar a família necessitada, etc. Mas com o tempo, essas pautas foram deixadas de lado para se debater temas marxistas como ditadura do proletariado, subversão, guerrilha, invasão de propriedades rurais e tudo o que os progressistas amam fazer. E como a grande parte daquelas pessoas que formavam as SEBs não tinham instrução nem cultura formal, principalmente em questão de política, se tornaram presas fáceis ideologicamente, e a teologia da libertação passou então a ser o guia espiritual delas, e por lhes faltar também o conhecimento teológico, passaram a dar ouvidos ao marxismo, crendo estarem seguindo o cristianismo. E nesse processo nasceu em 1975 a Comissão Pastoral da Terra, cuja finalidade era viabilizar na prática tudo aquilo que a teologia da libertação pregava em teoria. Nas SEBs dizia-se que a Pastoral da Terra era a ferramenta final de conscientização dos camponeses. E foi essa comissão que projetou a luta pela terra para um cenário nacional, tornando-se uma incubadora de projetos marxistas em todo o âmbito da sociedade. Sempre com o foco de beneficiar a causa da Revolução Comunista. E foi assim que um participante da Pastoral da Terra, Pedro Stendley, após ouvir uma palestra de um professor e também membro da Pastoral em 1981 e 82, teve então a ideia de organizar a luta pela terra no Brasil.
E em janeiro de 1985, ele organizava o primeiro congresso do MST e iniciava o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, em Cascavel, no Paraná. E já naquela época, apregoava ser uma luta pela democracia da terra e da sociedade, mostrando que a tal defesa da democracia é só um álibi que os progressistas mau caráter já usam desde aquele tempo para justificar seus abusos e seus crimes. E assim está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. E assim encerra a análise da obra A Face Oculta do MST, como sobreviver aos campos de doutrinação, de Pedro Pôncio.